o nosso Deus. Meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Também cumprimentamos aqueles que nos assistem pelo YouTube. E eu gostaria de convidar os irmãos para que abramos a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Nós daremos continuidade à exposição do restante deste capítulo, versículos 18 a 29, no qual nós apresentaremos aos irmãos o tema Dois Montes, Duas Histórias, Uma Só Salvação. Hebreus, capítulo 12, de 18 a 29. Eu quero pedir a atenção dos irmãos, eu farei a leitura. Peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção em suas Bíblias. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquela voz, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor aplique este texto em nossos corações, que a Tua palavra, ó Deus, possa cumprir o propósito designado pelo Senhor nesta noite, em todas as nossas vidas aqui presentes, bem como também naqueles que nos ouvem, ó Deus. Que Tu possas, Senhor, com o Teu Santo Espírito, abrir o nosso coração e fazer-nos obedientes à Tua voz, para que não sejamos culpados, ó Pai, depois de termos ouvido a Tua voz, rejeitarmos a graça que nos é oferecida em Cristo Jesus. Pelo contrário, Senhor, que estejamos abertos para ouvirmos o Teu Evangelho, sermos salvos por Ele, e desse modo, ó Deus, guardarmos em nossos corações Tuas palavras, para não pecarmos contra Ti. Fica conosco nesta noite, durante esta exposição, tratando o nosso coração naqueles aspectos que precisam ser regenerados. Dá-nos forças, ó Pai, e ilumina-nos. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, pela leitura deste texto que nós acabamos de fazer, os irmãos provavelmente perceberam a complexidade que ele nos oferece na análise, na interpretação, bem como na aplicação. É um texto relativamente difícil da Epístola aos Hebreus, mas eu quero trazer aqui aos irmãos uma forma de nós pensarmos a respeito daquilo que
o escritor e o Espírito Santo nos quis comunicar. 2 montes, 2 histórias, uma só salvação. Esse é o assunto desse parágrafo que nós acabamos de ler. O que o autor aos Hebreus faz aqui é uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião, destacando estes 2 montes e as 2 histórias diferentes que estes montes proporcionaram. Nos 2 casos, os montes representam os lugares onde Deus se manifestou e se revelou ao seu povo de maneira extraordinária. O lugar onde o povo de Deus deve buscá-lo com reverência e santo temor, tanto no Monte Sinai, como nós lemos aqui na liturgia deste culto, em Êxodo, no capítulo 20, como também no Monte Sião, como também nós lemos aqui, quando no Salmo 121, o salmista diz que nós devemos olhar para os montes, de onde nos virá o socorro. Estes 2 montes, portanto, representam o lugar onde Deus está e, ao mesmo tempo, o lugar onde o povo de Deus deve estar com o intuito de buscá-lo com reverência e santo temor. Não obstante, irmãos, nós tenhamos aqui as histórias de 2 montes, cada um com a sua própria particularidade, nós temos uma única mensagem evidenciada nestes relatos. Se lermos Êxodo no capítulo 19, desde o versículo 1 até o 25, nós veremos ali a história do encontro do povo de Israel com o Senhor no Monte Sinai. Moisés nos diz, naquela narrativa, que aquele encontro foi aterrorizante, terrível, tenso, extremamente pavoroso. Uma daquelas manifestações da natureza que talvez nenhum de nós aqui tenha presenciado ainda. Algo que se tornou inesquecível na mente do povo de Israel. Havia 3 meses que o povo tinha saído da escravidão do Egito. 3 meses. Era apenas, portanto, o início de toda aquela peregrinação no deserto. Eles ainda não tinham adquirido um referencial tão claro a respeito da vontade de Deus para eles, para esta saída do Egito. Então, Deus chama Moisés como seu profeta, como também aquele pastor que deveria orientar o povo, para subir no Monte Sinai, a fim de dar a Moisés todas as orientações necessárias para o povo, no modo como eles deveriam se relacionar com Deus e também com as pessoas. Deus então ordena que Moisés fale a este povo das grandes obras que Deus, o Senhor da Aliança, fez em favor deles. Do modo como Deus libertou esse povo das mãos escravizantes do Egito, e o quanto este Deus demonstrou amor a ponto de fazer de Israel um povo peculiar dentre todos os povos, como o próprio Moisés registrou no versículo 5 do capítulo 19 de Êxodo, um povo peculiar dentre todos os povos. O povo do Senhor, diz Moisés em Êxodo 19, 6, é um reino de sacerdotes, uma nação santa. Aliás, termos que serão usados pelo apóstolo Pedro para se referir depois à igreja. Um povo, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, o texto diz que Moisés desce, chama os anciãos do povo, aqueles que eram os líderes do povo, e expõe a eles o que Deus lhe havia falado. E o povo então se compromete com o Senhor. A declaração de fé deste povo está registrada em Êxodo 19, 8. E Moisés registrou da seguinte forma: então o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Esta foi a profissão de fé daquele povo em Êxodo 19, versículo 8. Por isso, então, Moisés anunciou algumas instruções de Deus para este povo. E a partir dali, meus amados irmãos,
Moisés descreve um encontro verdadeiramente aterrorizante. O texto nos diz, e nós lemos um trecho desta narrativa no capítulo 20, que havia trovões, nuvens escuras, relâmpagos. O povo se estremecia ante o pavor causado pelas manifestações divinas. O texto diz que o Monte Sinai pegava fogo, numa expressão típica de um vulcão em erupção. Muita fumaça, fogo, explosões, calor, nuvens espessas. Moisés nos diz que o monte pegava fogo porque Deus desceu sobre esse monte em fogo. Êxodo 19, versículo 18. O monte tremia, havia barulhos apavorantes. O Senhor desceu, chamou Moisés e disse que Moisés deveria traçar um limite para que ninguém ultrapassasse aquela linha, a fim de que não fosse morto nesse terrível encontro com o Senhor. O escritor aos Hebreus aqui, meus amados irmãos, é muito fiel na descrição que ele faz desse momento. Os irmãos perceberam que nos versículos 18 a 21, o escritor aos Hebreus apresenta detalhes que nos fazem reconstruir essa imagem tsunâmica desse momento. Observe a linguagem que ele utiliza. Ele diz que havia fogo ardente. A expressão aqui, fogo palpável. O fogo que era possível sentir, palpável, porque eles podiam ver, tocar, sentir o calor. A fumaça, os terremotos. Havia, diz o escritor aos Hebreus, escuridão, trevas, tempestade. Era verdadeiramente uma manifestação da natureza inesquecível. Trombetas tocavam alto, o monte do Senhor tremia, bem como também as pessoas tremiam, não só pelo tremor causado pelo próprio solo em razão do vulcão, mas pelo pavor que sentiam por estarem na presença de Deus. A imagem era tão assustadora que o texto diz que nem mesmo os animais deveriam ultrapassar a linha limítrofe que Deus estabeleceu que Moisés colocasse, porque qualquer um que ultrapassasse morreria. Aqui está Êxodo, ou melhor, Hebreus, aqui no versículo 20. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. O próprio Moisés nos diz no versículo 21, que ele se sentiu apavorado e trêmulo. O escritor diz, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que até Moisés chegou a dizer, sinto-me aterrado e trêmulo. Meus irmãos, aqui nós temos então a descrição do primeiro monte, o Monte Sinai. Este Monte Sinai, portanto, ele representa o lugar da religião judaica, uma referência à lei de Deus para o seu povo. E o escritor aos Hebreus, então, afirma que neste monte, no Monte Sinai, todas as coisas eram visíveis, eram palpáveis. Portanto, as pessoas podiam contemplar com seus próprios olhos e com os seus sentidos estas manifestações absurdamente aterrorizantes do Senhor. E com isto, o texto nos mostra que o Monte Sinai é uma referência ao fato de que na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, naquilo que nós lemos agora há pouco na pergunta do Catecismo Maior, no Pacto das Obras, havia aqui na religião judaica o que verdadeiramente importava para as cerimônias, as coisas que eram visíveis, os ritos, as peças sagradas do templo, as fumaças, os animais que eram levados para serem mortos, o sangue visível que era derramado sobre o propiciatório para pagar os pecados daquelas pessoas. Caso alguém desejasse se aproximar do Senhor naquele período, se aproximar do Deus Todo-Poderoso, esta pessoa deveria cumprir todas as exigências visíveis da lei e jamais ultrapassar esta linha limítrofe estabelecida pela lei do Senhor.
porque ultrapassar a linha da lei do Senhor é transgredir a lei de Deus e, portanto, atrair para si a morte. O Sinai, portanto, representa a imposição da lei de Deus sobre o ser humano e a exigência de Deus para que nós vivamos uma vida absolutamente obediente à sua lei. O outro monte, que agora o escritor passa a descrever, como eu já lhes adiantei, é o Monte Sião. O Sião é uma das colinas de Jerusalém. É, na verdade, o lugar onde a própria Jerusalém está construída. Sião representa o governo absoluto e pleno do nosso Senhor. A palavra chama de cidade santa. É o lugar, diz o salmista, para onde sobem todas as tribos de Israel. Sobem, portanto, todos quantos o Senhor chamou para si, os eleitos, os seus filhos, o seu povo santo. Em Sião, a Bíblia diz, está a bênção do Senhor. Nós podemos citar vários textos do Antigo Testamento que apontam para esta salvação em Sião. Jeremias 3,17, naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Salmo 2, versículo 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no Monte Santo. Salmo 78, 68. Escolheu a tribo de Judá e o Monte Sião, o qual amou. Salmo 125, 1, que nós lemos. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Obadias 1,17, no Monte Sião estarão os que escaparam, o monte será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Ainda no versículo 21 de Obadias, os vencedores subirão ao Monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Salmo 133, versículo 3, diz que no Monte Sião, ali é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, e é ali que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. São muitos e muitos outros textos que nós poderíamos citar, mas eu quero finalmente citar Apocalipse 14, 1, quando João diz que, ao olhar e ver diante dele, ele descreve, estava o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião. Ali ele tem a visão de Jesus Cristo, e Cristo está de pé sobre o Monte Sião. Portanto, o Monte Sião, meus amados irmãos, representa o lugar onde Cristo está. E está muito claro, então, obviamente, que ao contrário do Monte Sinai, que era um lugar palpável, visível, cerimonial, o Monte Sião agora é tomado como um lugar simbólico, como uma figura que aponta de Jerusalém, uma cidade visível e geográfica, para uma Jerusalém espiritual, uma cidade não visível, aquilo que a Bíblia chama de Nova Jerusalém, o céu reservado para todos quantos o Senhor chamou para si, seus filhos, o seu povo exclusivo, a sua nação santa. Então o escritor aos Hebreus nos diz aqui nos versículos 22 a 24, que em Cristo, a aproximação a Deus não é como foi no Monte Sinai, naquele espetáculo apavorante. Mas, ao contrário, em Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus de modo suave, acalentador e paternal. Aqueles que estão em Cristo, eles se aproximam do próprio céu, a Jerusalém celestial. Veja o que dizem os versículos 22 a 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Observe que o escritor utiliza esta conjunção adversativa mas, que é para contrastar
toda a realidade que ele havia apresentado antes. Se no Monte Sião havia fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, e era um ambiente terrível, agora nós estamos de outro lado, temos chegado a um outro monte, o Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, que é a Jerusalém celestial, e também a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E ele então começa a descrever aqui este lugar onde haverá anjos, onde a igreja do Senhor de todos os tempos estará reunida diante do trono do Cordeiro. Deus está presente em seu santo monte, o céu, a sua morada. E o justo juiz, meus amados irmãos, o juiz de todos, receberá seu povo na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus, o Cordeiro perfeito, estará lá, juntamente com o Pai. Porque o escritor aqui diz no versículo 24, que Jesus, ele é o mediador da nova aliança, cujo sangue derramado é muito maior do que todos os sangues oferecidos pelos animais e oferecido pelo próprio Abel, pelos seus animais, que prefigurou ali o sacrifício perfeito em relação ao sacrifício de Caim. É claro, portanto, meus amados irmãos, que aqui o escritor quer nos dizer algo muito precioso. Ele quer nos dizer que não vale a pena abandonar Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque os irmãos devem se lembrar que o escritor aos Hebreus está contrastando as duas religiões, o judaísmo de um lado e o cristianismo de outro. E ele está num contexto em que muitas pessoas queriam se firmar ao judaísmo por causa das questões cerimoniais. Elas valorizavam ainda muito as questões físicas, o modo como elas deveriam comer, as comidas sagradas, o modo como elas deveriam cultuar a Deus. Alguns davam valor a visões de anjos. Alguns pensavam que guardar os dias santos tornaria alguém ainda mais santo diante do Senhor. Mas o escritor aos Hebreus quer mostrar que no Monte Sinai as coisas eram visíveis, palpáveis, mas agora no Monte Sião nós não precisamos mais de coisas visíveis ou palpáveis, porque Cristo, ele substituiu todas aquelas formas sólidas que havia no Antigo Testamento. Qualquer outra religião exigirá de nós mais do que nós podemos oferecer. E mais do que isso, as religiões tendem a nos enganar, porque elas sempre prometem aquilo que não podem cumprir. O cristianismo, ao contrário, cumpre o que promete. Porque no cristianismo, o próprio Cristo veio ao mundo e morreu diante de todos, para que aqueles que nele crerem possam entrar na cidade santa, na nova Jerusalém, que é o céu. E o texto nos diz que aqueles que aceitarem Jesus, este mediador da nova aliança, eles entrarão sem temor. De modo que aquele limite que havia sido estabelecido no Monte Sinai, ele foi retirado por Cristo. Porque Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Qualquer pessoa que tentar atravessar os limites impostos por Deus na sua lei, morrerá. Nós só podemos fazer isto na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a única passagem segura para o Pai. Cristo é o único capaz de nos carregar em seus braços e nos transpor para o outro lado, a fim de entrarmos naquele país maravilhoso que é o seu próprio reino. Aquele limite que havia sido estabelecido no Sinai foi retirado por Cristo. Portanto, não há mais limites. E agora nós podemos nos aproximar, meus amados irmãos, do Deus Todo-Poderoso do universo, sem medos, sem terrores, sem nos estremecer com a sua ira, porque Cristo pacificou a ira de Deus sobre o pecador que foi comprado pelo sangue do Cordeiro.
Em Cristo nós reconhecemos o Deus de amor e de misericórdia. Em Cristo nós alcançamos o perdão. É nele que nós somos salvos da ira fumegante de Deus. O monte sobre o qual nós estamos assentados agora não é mais o monte que se abala, mas é um monte estável, firme, que não se abala como o Sinai, mas que é inexpugnável como Sião. Não há vulcões, terremotos, fumaças, nem fogo. Cristo está presente nele. Então, como afirmou Davi no Salmo 46, por esta razão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas turbulentas estrondem e os montes sejam sacudidos. Deus está no meio da nossa cidade, no meio da Santa Jerusalém, a igreja, ela nunca será abalada, porque o Senhor dos Exércitos, o Iavé, o Emanuel está conosco, por isso nós estamos firmados num lugar seguro. Em Cristo há segurança plena. Portanto, amados, o contraste entre a lei do antigo Sinai e a lei da graça de Sião nos parece óbvio aqui neste texto. E é claro que o escritor não quis dizer, não quis ensinar um dispensacionalismo no sentido de dizer que não havia graça no Antigo Testamento. É óbvio que havia. Porque se não houvesse graça, o povo teria sido destroçado, bem antes do episódio do Sinai, inclusive. Em Noé, por exemplo, Deus poderia ter destruído a humanidade, mas não o fez pela graça. E não o fez porque o seu propósito era atrair para si um povo específico e fazer deste povo o motivo de seu amor e reflexo de sua glória. Mas aqui a afirmação é a seguinte: se você de fato deseja ir até Deus, você não deve fazer de outro modo, a não ser pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Somente Cristo é o caminho. Qualquer outra tentativa de buscarmos a Deus é ultrapassar o limite traçado e esbarrar diretamente com este fogo consumidor da ira de Deus. Por isso o conselho das Escrituras é: não tente alcançar Deus sem Cristo. É exatamente isto que os versículos 25 a 29 nos dizem. Eles foram escritos com esta finalidade, meus irmãos, a saber, devemos ter cuidado para não deixarmos de ouvir a verdade do Evangelho. Devemos ter cuidado de não sermos iludidos pelas falsas mensagens que nos são apresentadas. Devemos ter o cuidado de olhar para as Escrituras e de colocar o nosso coração apenas na pessoa e na obra de Jesus. Porque Deus é justo juiz, e Ele não permitirá que o ímpio inconverso seja salvo. Ele punirá todos os que não são salvos em Cristo Jesus. E Ele está repetidamente nos dizendo: só há segurança e vida em Cristo. Fora dele, a morte. O versículo 25 nos diz que aqueles que foram advertidos por esta palavra, mas não deram ouvidos, esses não escaparam da condenação. Veja, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Queridos irmãos, a pregação do Evangelho é algo claríssimo. Muitas e tantas vezes nós temos ouvido a pregação do Evangelho, mas temos insistido em dar as costas para o Senhor. A mensagem de Hebreus agora é: não recuse
ao que fala. Portanto, nós também não seremos salvos caso não ouçamos o Evangelho de Jesus Cristo. Não importa quem nós somos, que cargo temos, quanto tempo de vida temos. O que importa é se nós podemos ultrapassar a linha limítrofe. E nós só faremos isto se estivermos nos braços de Jesus. Em Cristo, as exigências foram removidas. Na lei antiga, elas se abalavam, eram instáveis. Mas, como eu disse, em Cristo tudo se torna sólido, estável. O versículo 27 aqui diz que em Cristo todas as coisas permanecem. Ainda, uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, aquelas do Sinai, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O Sinai existiu para apontar para Cristo, que é prefigurado no Monte Sião. Hebreus nos diz, meus amados irmãos, no versículo 26, que haverá um juízo. Deus prometeu esse juízo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Versículo 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aqui ele apresenta um juízo, que ainda haverá. E, portanto, nós devemos estar preparados para estes juízos. Muitos de nós, às vezes, pensamos apenas no chamado juízo final, aquele dia no qual Jesus Cristo voltará e, de fato, julgará todos. Mas os juízos de Deus, eles são também temporários, meus irmãos. No Antigo Testamento, nós temos várias e várias profecias em que os profetas dizem o dia do Senhor. E são vários os dias do Senhor que aconteceram, vários. O Senhor está julgando o mundo todos os dias. Não pensem vocês que estas ocorrências que nós temos de juízo são acasos, não são. Deus está julgando o mundo todos os dias. E por isso nós vemos mais e mais ocorrências de juízo, porque o povo não tem se arrependido, e o Senhor julga com justiça e equidade. Mas, apesar deste juízo contínuo, o texto nos diz que haverá um juízo. E o texto diz que Deus foi misericordioso no Monte Sinai, porque ali já no Monte Sinai ele poderia ter destruído o povo, mas ele deu chances de arrependimento. Eles continuaram a viver. Apesar de todo o terror pelo qual passaram, Deus estava ali para mostrar para eles a sua graça. Eu poderia matar vocês, mas eu quero que vocês vivam para que ainda tenham tempo de se acertar comigo. Assim também é conosco hoje, meus amados irmãos. O Senhor nos mostra todos os dias a sua graça. Aqueles que estão fora de Cristo estão como aqueles que estavam no Monte Sinai, apavorados, trêmulos, pensando na ira de Deus. Pessoas que ficam com medo de terem que enfrentar o juízo, porque elas sabem que os seus recursos são absolutamente falíveis. Aqueles que estão em Cristo, ao contrário, sabem que já estão guardados pelo poder dele. Não há mais terror. Eles experimentaram o verdadeiro amor, e por isso eles sabem, como João escreveu, que no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo, porque o medo traz a pena, e aquele que teme não é perfeito em amor,
porque não conheceu o amor de Deus, que nos livra de todo o medo do pecado e da condenação. Portanto, é por isso que o escritor diz que nós devemos reter a graça. Versículo 28, retenhamos a graça. Esta expressão significa que nós não podemos abandonar o evangelho do Senhor, nós devemos guardá-la. E mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos que esta carta foi escrita com este objetivo, de mostrar que aquelas pessoas que estavam voltando para o judaísmo e se apostatando da fé, abandonando o cristianismo, elas estavam, na verdade, atraindo para si ainda mais condenação. E é por isso que o escritor diz no versículo 29 que Deus é fogo consumidor, aquele fogo lá do Sinai, palpável, ardente. Por isso, os crentes no Senhor devem buscar a graça de Deus em Cristo, porque a única forma de escaparmos deste fogo consumidor é exatamente, irmãos, descansarmos na graça, para que sirvamos a Deus como filhos, de modo agradável, reverente e santo, na pessoa de Jesus Cristo. O versículo 28 diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aliás, amados irmãos, gratidão, reverência e temor. Esta é a forma pela qual nós devemos adorar o nosso Deus. Gratidão, reverência e santo temor. Isso significa dizer que os crentes devem ter os seus corações satisfeitos na pessoa de Jesus Cristo, de tal modo que nós não devemos nem confiar em nossos méritos e obras, nem sermos também indolentes, negligentes na adoração a nosso Deus. Devemos reconhecer o nosso Deus como um Deus santo, justíssimo, que exige de nós toda a santidade. Mas, por outro lado, reconhecer que essa santidade, ela não pode ser alcançada pelo nosso esforço perfeccionista. Ela só pode ser alcançada e transferida a nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o temor que nós temos de Deus não é mais o medo absurdo e apavorante do Sinai, mas agora é um respeito sereno e consciente daquele que está na presença do grande Rei do Universo, que merece toda honra, glória e louvor, porque foi conduzido até Ele pelo seu próprio Filho, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, 2 montes, 2 histórias, uma só salvação. Nós temos 2 opções a seguir: ou vivermos apavorados, atribulados, terrivelmente consumidos pelos nossos pecados, entregues às desilusões, ao desespero, ao desânimo, ou, como em Sião, em segurança, em paz e em plena confiança, de que, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se transtornem, nós sabemos que o nosso Deus, Cristo Jesus, que anda no meio da igreja, está no meio desta cidade, no meio da igreja, no meio de nós. Nós não seremos abalados, porque o Emanuel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, igreja do Senhor, não abandone jamais a segurança deste Evangelho, que nós aprendamos a correr todos os dias para o Monte Sião, porque é lá, e somente lá, que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Que Ele nos abençoe e nos guarde, irmãos, em nome de Jesus.